Olá, meu nome é Daniele, eu sou estudante do curso de Física na Universidade Católica de Brasília e nesse vídeo nós vamos aprender sobre as leis de Kirchhoff, leis dos nós e as leis das malhas. Olá meninos, estamos de volta em nosso ambiente virtual de aprendizagem com novos assuntos. Até agora estávamos trabalhando apenas com resistores, mas a partir de agora iremos começar uma nova fase em nossos estudos. Iremos começar a trabalhar com fontes de alimentação, ou seja, nossos circuitos passarão a contar com baterias ou qualquer outro tipo de fonte. Vamos dar mais foco para os circuitos de corrente contínua. Começaremos a analisar não só a resistência elétrica de um componente, mas também a intensidade da corrente e a tensão. Olhem para este circuito. Nesse circuito, temos uma fonte de 12 volts representando pela nossa bateria B e 3 resistores ligados em série. Vamos sempre fazer a análise utilizando o sentido convencional da corrente elétrica, ou seja, do positivo para o negativo. Dessa forma, a tensão da fonte sempre será indicada pela saída da corrente. Nesse caso, a corrente sai pelo polo positivo, portanto, nossa fonte terá sinal positivo. Todos os resistores ou cargas do circuito oferecerão uma contratensão ao da fonte, de forma que se possa anulá-la. Então, em cada resistor aparecerá uma tensão contrária ao da fonte. Chamaremos isso de queda de tensão. Para sabermos seu valor, basta aplicar a lei de Ohm, onde a tensão é igual à corrente multiplicada pela resistência. Para isso, iremos agora começar a trabalhar com as leis de Kirchhoff, na análise de circuitos. Bom, como estamos entrando em uma nova fase e eu já estou ficando com fome, vou chamar uma aluna para ajudar nessa aula. Quem ficará com vocês pela primeira vez é a Bruna. Por favor, Bruna, se apresente. Valeu, professor Wellington. Pode ir lá fazer seu lanchinho, que eu vou tentar fazer a minha parte aqui. Bom, gente, meu nome é Bruna e dessa vez serei a tutora nessa aula. Vou apresentar aqui as leis de Kirchhoff, como o professor Wellington mencionou. Vamos empregar as duas leis de Kirchhoff, a lei das malhas e a lei dos nós. Gustav Robert Kirchhoff foi um físico alemão e teve grande contribuição no campo dos circuitos elétricos. Normalmente, se começa os estudos pela primeira lei de Kirchhoff, que é a lei dos nós. Como eu gosto de ser diferente, vou começar pela lei das malhas, até para aproveitar o circuito que está aqui ao lado. Primeiro, vamos ver o que era uma malha. Trata-se de um circuito fechado, onde a corrente sai do polo positivo da fonte, faz um trajeto até chegar ao polo negativo. Esse trajeto iremos chamar de malha. Podemos ter, em um determinado circuito, uma ou várias malhas. Em nosso exemplo, a corrente elétrica só tem um caminho para percorrer. Nesse caso, temos apenas uma malha. Essa malha, em nosso exemplo, é composta pela fonte e os resistores R1, R2 e R3. Em uma malha, a corrente é constante, ou seja, não importa o valor dos resistores, a corrente sempre será a mesma em todos eles. Segundo essa lei, a soma algébrica das tensões de uma malha é nula. Parece confuso, né? E às vezes as pessoas tendem a querer complicar algo simples. Vou tentar explicar isso de uma forma mais direta.
Como nossos resistores estão em série, a resistência total ou equivalente é a soma das resistências. No caso, temos 6 ohms de resistência equivalente. A corrente que irá fluir no circuito é igual à tensão da fonte sobre a resistência equivalente. No caso, 12 volts dividido por 6 ohms, que nos dará 2 amperes. Como trata-se de um circuito série, essa corrente será a mesma em todos os resistores, independente do seu valor de resistência. Agora, vamos multiplicar essa corrente por cada um dos resistores para acharmos as quedas de tensões. Vejam que cada resistor possui uma queda de tensão. Se somarmos todas as quedas, o resultado será igual ao da tensão da fonte. Agora, vamos traduzir isso em álgebra. Adotando-se o sentido horário da corrente, teremos a seguinte equação algébrica: mais 12 menos 3i menos 1i menos 2i igual a 0. O 12 é a tensão da fonte e é positivo, porque a tensão que sai é positivo. O 3, 1 e 2 são os valores dos resistores, todos multiplicados por I, que é constante. A tensão dos resistores será sempre negativo. Agora, vamos fazer os cálculos. No total, teremos menos 6i, porque menos 3 menos 1 menos 2 é igual a menos 6. Agora, vamos passar o valor da fonte para o outro lado da equação. O valor da fonte ficará negativo também. Depois, passaremos o menos 6 para o outro lado, deixando somente a incógnita i do lado esquerdo da equação. É importante lembrar que não podemos inverter o sinal do menos 6, uma vez que o operador era a multiplicação. O resultado final será I igual a 2 amperes. Como o resultado deu positivo, significa que o sentido da corrente está correto em relação ao sentido que escolhemos, o sentido horário. Se tivesse dado negativo, o valor numérico estaria certo, porém, o sentido correto é inverso ao escolhido. Agora, vamos substituir a incógnita i pelo valor que encontramos no cálculo. Multiplicamos os valores dos resistores pela corrente encontrada. Veja que 12 menos 6 menos 2 menos 4 é igual a 0. Então, o resultado está certo. Sair por álgebra parece um método complicado, uma vez que o método que fiz anteriormente é bem mais simples. No entanto, alguns circuitos mais complexos, obrigatoriamente teremos que sair por álgebra. Caso contrário, aí sim ficará complicado. Em nosso próximo encontro, iremos falar da lei de nós. Espero que tenham gostado das explicações. Muito obrigada e até a próxima, pessoal! Olá, pessoal! Olha eu aqui de novo. Dessa vez, vamos estudar as leis dos nós de Kirchhoff. Os nós são esses pontinhos que permitem a ramificação do circuito. Um nó pode conter 3 ou mais ramos. Olha os nós aí, como vocês podem observar na imagem.
Observem que trata-se de um circuito com resistores em paralelo. Um circuito paralelo é um divisor de corrente. Como os resistores estão em paralelo com a fonte, a tensão se mantém, ou seja, será igual ao da fonte em todos os resistores. Dessa forma, podemos concluir que a corrente que passará por R1 será de 4 amperes, em R2 será 2 amperes e em R3 será de 6 amperes. Vejam que estamos aplicando a lei de Ohm para calcular essas correntes. Se somarmos todas as correntes, 4 amperes mais 2 amperes mais 6 amperes, teremos uma corrente total de 12 amperes no circuito. Essa é a corrente que sai, entra na fonte de alimentação. Outra forma de acharmos a corrente total é dividir a tensão pela resistência equivalente do circuito. O paralelo de 3, 6 e 2 ohms é 1 ohm. Dividindo 12 volts por 1 ohm, teremos 12 amperes, como foi mostrado anteriormente. Bom, até aí tudo bem, mas onde entra a lei dos nós? A lei dos nós diz que a soma algébrica das correntes em um nó é nula, ou seja, a soma das correntes que entram em um nó é igual à soma das correntes que saem desse mesmo nó. A corrente que chega no primeiro nó é 12 amperes, só que se divide 4 amperes. 4 amperes vai para R1, restando 8 amperes para o restante do circuito. Como em R2 passará 2 amperes, sobrará 6 amperes, que passará por R3. Olha aí a lei dos nós, sendo aplicada no circuito. Entra 12 amperes, sai 4 amperes, mais 8 amperes. Entra 8 amperes, sai 2 amperes, mais 6 amperes. Nos nós inferiores ocorrem os mesmos efeitos. Entra 8 amperes mais 4 amperes, sai 12 amperes. Entra 6 amperes mais 12 amperes, sai 8 amperes. Oi, Bruna, muito interessante isso que você explicou. Oi, Sávio, quanto tempo? Andou sumido? Na sua explicação sobre malhas, você disse que é um caminho fechado por onde passa a corrente. Correto, Sávio. Isso mesmo. Então, existem 3 malhas nesse circuito, porque são 3 caminhos possíveis. Podemos dizer que sim. Boa observação. De acordo com a lei das malhas, a soma das quedas de tensão não tem que ser igual ao da fonte? Isso mesmo, você está certo. Mas se eu somar 12 volts mais 12 volts mais 12 volts, vou ter 36 volts, que é bem maior que o da fonte. Ah, tá, agora entendi a sua dúvida. Só que não é dessa forma que se faz, você tem que pegar os caminhos individualmente. Da mesma forma, acontece com o R2, que tem 12 volts, que é igual à tensão da fonte. Ou seja, por qualquer caminho, teremos 12 volts de contratensão. Nossa, agora entendi onde eu estava errado. Obrigado, Bruna. Bom, pessoal, isso é tudo. Obrigada pela atenção e bons estudos!